do artigo 7º da Constituição Federal. Então, um empregado doméstico terá direito, por exemplo, a aviso prévio. Isso consta da lei. Um empregado doméstico terá direito ao descanso semanal remunerado, terá direito à aposentadoria. Contudo, não terá direito à duração normal do trabalho não superior a 8 horas diárias ou 44 semanais. Veja, a CLT dispõe que a duração normal do trabalho não pode exceder a 8 horas. Só que a CLT não se aplica ao doméstico. A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 13, assegura como direito dos trabalhadores a duração normal do trabalho não superior a 8 horas por dia e 44 por semana. Só que o inciso 13 não está elencado no parágrafo único como um direito assegurado ao doméstico. E, finalmente, a Lei 5859 de 72 não fala absolutamente nada com relação ao horário de trabalho. Moral da história: não há duração definida em lei para o trabalho do doméstico. Então, o empregado doméstico não terá direito, por exemplo, ao recebimento de horas extras, ao pagamento de um adicional noturno, porque não há previsão, seja na Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 7º, seja na Lei 5859 de 72, sobre esses direitos. Houve uma alteração de suma importância na Lei 5859 de 72, que é a Lei do Doméstico, no ano de 1999, hoje com uma redação mais atualizada por uma lei de 2001, para fazer com que o empregado doméstico passasse a ter direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E essa alteração legislativa chega a ser, infelizmente, cômica. Porque, veja, é bem verdade que o empregado doméstico nunca teve direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Não que não mereça. O trabalho do empregado doméstico é de suma importância, é importantíssimo. E sempre houve uma preocupação da sociedade com relação a esse tipo de trabalhador. Quer dizer que um empregado doméstico que tenha ficado, por exemplo, 15 anos trabalhando na casa de uma família, se de repente perdesse seu emprego, ao contrário do que acontece com outros trabalhadores, ele não teria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Não teria um fôlego, um dinheiro para poder sobreviver até que buscasse uma outra ocupação. Então, sem dúvida nenhuma, é um problema sério. A pressão popular sempre foi muito grande, portanto, para que a lei fosse alterada e fosse estendido à categoria dos domésticos o Fundo de Garantia. É claro que isso tem também a posição contrária. Há quem entenda que pela burocracia resultante do Fundo de Garantia seria algo prejudicial ao empregador doméstico, o que não deixa de ser verdade. Porque, veja, uma empresa que já tem que recolher, já tem que preencher várias guias de recolhimento, preencher mais uma, menos uma, não é relevante. Aliás, tem um departamento específico dentro da empresa para fazer isso. Agora imagine uma empregadora doméstica, uma senhora de idade, sozinha, que tenha contratado, por exemplo, uma enfermeira para cuidar dela. É empregada doméstica. Se ela tiver a obrigação de recolher o fundo de garantia, é evidente que ela não terá condições de preencher a guia de recolhimento do fundo de garantia, porque não tem conhecimento para tanto. Então ela deverá contratar um contador para fazer isso. E poderá, inclusive, gastar mais dinheiro com o contador do que com a sua própria empregada doméstica. Então existem essas duas situações contrárias que, de fato, geram essa controvérsia toda. Contudo, o legislador resolveu alterar a Lei 5859 de 72, colocando mais um dispositivo entre os artigos 3º e 4º. Ele criou o artigo 3º-A, assegurando ao doméstico o fundo de garantia. Contudo, não é tão simples assim. O que a lei passou a dizer foi: será facultada a inclusão do empregado doméstico no regime do fundo de garantia. Se você entendeu bem o que eu disse, o fundo de garantia será um direito do empregado doméstico se o patrão quiser recolher o fundo de garantia. Então ficou na mão do empregador doméstico a decisão se recolhe ou não recolhe o FGTS.
não precisa de muito esforço de raciocínio para saber qual vai ser o resultado de tudo isso, né? Já essa lei já tem algum tempo, e o que se verifica por aí é que uma parcela mínima de empregadores domésticos resolveu estender aos seus empregados o fundo de garantia do tempo de serviço. Agora, esse é o direito, ganha um, leva dois. A partir do momento que o empregador opte em recolher o fundo de garantia para o seu empregado doméstico, esse trabalhador passará a fazer jus, além do FGTS, ao seguro-desemprego. Então, como funciona o seguro-desemprego para o empregado doméstico? É consequência da opção ao regime do FGTS. Então, se o empregador resolveu optar em recolher o FGTS para o seu empregado doméstico, esse empregado terá direito ao FGTS e, se preenchidos os preceitos da lei, ao seguro-desemprego. Aí o seguro-desemprego custeado pelo Estado, não é? Desde que preenchidos os requisitos de trabalho mínimo e tudo mais. Pois bem, avançamos mais um pouco no tempo, e no ano de 2006, portanto já bem mais recente, houve uma nova alteração importante na Lei 5859 de 72. Alguns outros direitos que antes não eram assegurados a essa categoria passaram a constar da legislação. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas um empregado doméstico não tinha direito de se ausentar nos feriados. Porque o que nós temos em mente é que nos feriados ninguém trabalha. Só que essa ideia de que não há trabalho nos feriados consta da CLT. Só que a CLT não se aplica ao doméstico. Aí você pode dizer, mas eu lembro que existe uma lei de 1949, a Lei 605, que também diz que não haverá trabalho nos feriados. Pois é, mas a Lei 605 de 49 também tem um artigo que diz, esta lei não se aplica ao doméstico. Portanto, não tem como fugir. A CLT, que proíbe o trabalho nos feriados, não se aplica ao doméstico. A Lei 605 de 49, por disposição expressa da própria lei, também não se aplica ao doméstico. A Lei 5859 de 72 não fala nada de feriados. Portanto, o empregado doméstico teria a obrigação de trabalhar nos feriados. Agora não mais. Essa lei de 2006 revoga o dispositivo da Lei 605 de 49, que dizia esta lei não se aplica ao doméstico. Portanto, a partir de 2006, a Lei 605 de 49 passou a ser aplicada à categoria dos domésticos. Portanto, empregado doméstico hoje tem direito de não trabalhar nos feriados. Essa foi uma alteração importante. A segunda alteração importante diz respeito à vedação no desconto do salário do empregado doméstico com relação à alimentação, vestuário, higiene e moradia. Eu também não sei quantos de vocês sabiam, mas aquela empregada doméstica que, após fazer a refeição da família, vai lá na cozinha e faz a sua refeição com o que sobrou daquela alimentação, o empregador poderia descontar do salário dela a alimentação. Óbvio que iria para o inferno se assim fizesse, mas tinha o apoio da lei. Aquele quartinho que a empregada doméstica dorme, lá nos fundos da residência, se o empregador quisesse, poderia descontar moradia do salário dela. Poderia descontar roupa. Poderia descontar higiene, o papel higiênico do banheiro dela. Ou seja, havia a possibilidade de fazê-lo, mas convenhamos, poucos faziam. Contudo, hoje, ainda aqueles que faziam não poderão mais fazê-lo. Porque hoje, sim, hoje existe uma vedação expressa com relação a esses descontos. Hoje eu não posso mais descontar do salário do empregado doméstico alimentação, higiene, moradia e também a roupa, o vestuário. Agora, nós temos uma exceção. Cuidado, porque o desconto no salário do doméstico